Pessoal, vamos lá para o quarto e último bloco da nossa aula de hoje. Nós fechamos o bloco anterior falando das excludentes de licitude, tá? Falei para vocês, relatei, quando houver a morte por uma causa, fato superveniente, é a questão do cara ferir um tiro em um e acabar acertando o outro. Então, assim, são questões que são causas que podem excluir a ilicitude. Tá? O crime impossível, o erro invencível sobre o objeto, o arrependimento eficaz. E eu terminei falando da coação irresistível. Tá? E coação irresistível é um exemplo, por exemplo, o cidadão tem o filho sequestrado e os bandidos pedem a ele, ou tu mata o cara tal, ou nós vamos matar teu filho. E fica mandando em tempo real para ele, torturando o filho, vão matar. Ele vai lá e tem que matar o cara para não perder a vida do filho. Ou seja, ele sofreu uma coação irresistível. Quem tendo o filho sob a mira do revólver e vendo iminentemente que ia ser morto, não ia fazer algo para tentar salvá-lo ou algo errado. Mas isso em casos, acontecendo casos comprovados nessa linha, pode configurar-se uma causa excludente de ilicitude. Seguindo as cláusulas excludentes de ilicitude, legítima defesa, que todo mundo fala a vida inteira. Tá? Cidadão A, imediatamente após ter sido atingido por B, tá? O qual queria tirar-lhe a vida com facadas, desfere um tiro de revólver. Ou seja, o cara estava tentando acertar facadas num sujeito, ele puxa o revólver e atira para matar. Legítima defesa, mas tem que ser imediatamente. Não o cara deu uma facada, ele foi em casa, buscou revólver, comprou cartucho, outro dia de manhã voltou lá e matou. Aí é homicídio, foi premeditado. Tá? Então tem que ser imediatamente. É a reação imediatamente mediante a ação do infrator. Tá? Estado de necessidade. Quando o sujeito A, depois estava num barco que naufragou, tá? Mata o B para pegar o seu colete salva-vidas. Tá dizendo que é correto matar o cara? Não, mas é que estavam os dois no mar. Um dos dois ia morrer afogado sem colete. E o cara mata o outro para pegar o colete. Tá? Por que eu digo pode ser excludente? Porque depende da situação. Eu estou criando um exemplo aqui, um factoide. Tá? Mas é para vocês entenderem um caso de estado de necessidade. Agente inimputável. Um exemplo, um cidadão A, doente mental, totalmente, absolutamente incapaz de saber efetivamente discernir os atos certos dos errados, retira a vida de B. A pessoa completamente doente mental vai lá e pega o revólver e atira e acerta o outro. Tá? Ela não sabe, ela não tinha noção do que estava fazendo. Quem pode responder é a pessoa que era responsável por essa pessoa absolutamente incapaz, mas não o próprio sujeito. Outra opção, embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior. O cidadão A cai em um tonel de bebida, ele está bebendo todas. Tá? E aí morre afogado. Tá? Ou ele sai embriagado numa festa e retira a vida de B lá porque ele botaram sem ele saber remédio, misturar de bebida para ele ficar completamente alucinado. Isso é um caso pouco comum, tá? Mas a gente tem que trazer os casos que poderiam acontecer, tá? Então eu falei da questão para vocês das excludentes de ilicitude. Eu vou entrar agora na competência para o julgamento. De quem é a competência para o julgamento? Quem é que julga? O juiz, né? Não, tudo bem. Mas, de acordo com as regras processuais penais, a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida são de competência do júri popular, ou seja, tribunal do júri, ou seja, homicídios dessa linha vão a júri, tá bom? Nesses casos vão a júri. Tá? O homicídio culposo, que nós estávamos falando antes, esse vai ser julgado por juiz singular. O juiz singular da vara tal, vai julgar o caso. Quando for homicídio doloso, vai a júri popular. Tá? Bom, vamos fazer uma pequena revisão, um pequeno brief aqui de revisão para a gente chegar nas questões concursais. Vamos lá. Do que a gente abordou na aula de hoje, vou usar uns exemplos populares e todo mundo fala até hoje. Vamos lá. Então, o artigo 1º traz o que no Código 121? Privilegiadoras.
relevante valor social, moral, quando o homicídio é cometido com algum tipo de motivo, afora coisas ruins, violenta emoção, então são privilegiadores, podem privilegiar o contexto final. O parágrafo 2º traz as qualificadoras, motivo torpe, cruel, tortura, motivo fútil, e etc, 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 que venham a agravar o crime mais do que ele já é, mais grave do que ele já é. Tá? Bom, então fazendo uma revisão, diferença básica entre homicídio simples e homicídio qualificado. Homicídio simples é aquele homicídio com resultado instantâneo. Chegou, atirou, matou. Homicídio qualificado é aquele cujo resultado se dá, tá, mais grave do que o crime já propriamente seria. Ou seja, agir com dolo, a vontade de cometer o crime, tá? É o homicídio aquele que ele queria matar, e também qualificando com algumas possibilidades como por motivo fútil, torpe, etc. Eu trouxe 3 casos aqui para a gente comentar rapidinho sobre casos históricos brasileiros. O primeiro é o caso Nardoni, o segundo é o caso da Elisa Samúdio, do goleiro Bruno, e o caso Richthofen, da Susana von Richthofen. O que traz esses casos? Caso Nardoni. O Alexandre Nardoni, em março de 2010, foi condenado a pena de 31 anos, 1 mês e 10 dias. Qualificadoras que foram usadas para configurar a pena: motivo torpe, meio cruel e acobertamento de outro crime. Por que aconteceu isso, gente? Em cima quando a gente falou nas videoaulas. Por que a pena foi 31? Começa de que a pena do homicídio qualificado é de 12 a 30. Tá? O que agravou a pena? Motivo torpe. Lembra o que é o motivo torpe? O motivo repugnante. Uma criança não tinha como fazer nada que justificasse aquele crime. Então, motivo torpe, agravou. Meio cruel. Olha, jogar uma criança ainda viva do 8º andar de um prédio. Crueldade pura. Tá? E acobertamento de outro crime. Eles mudaram a cena do crime, mudaram as situações para tentar esconder o crime. Então, são 3 qualificadoras no caso do Nardoni que acabou gerando a pena de 31 anos, 1 mês e 10 dias. Caso Elisa Samúdio, do goleiro Bruno. O réu Macarrão, que era o amigo do Bruno aquele. Em novembro de 2012, foi condenado a 15 anos de prisão. Quais foram as qualificadoras usadas no caso da Elisa Samúdio? Motivo torpe, por causa de dinheiro, o envolvimento dela não tinha nada que justificasse, motivo repugnante à sociedade. Motivo torpe, meio cruel, foram cruel com elas, que esquartejaram e deram para os cães, tá? E dificultação de defesa, pegaram ela à força, doparam e não deram chance nenhuma de defesa, totalizando os 15 anos de prisão. Bom, mas eu não entendi a pena, não é o foco aqui agora, mas vou falar. É de 12 a 30, ele pode ter arrancado de 12, tá? E esses outros 3 foram pelas qualificadoras. Caso von Richthofen, da Susana von Richthofen. Réu, Susana von Richthofen. Quando? Julho de 2006. Pena, 39 anos e 6 meses. Quais foram as qualificadoras aplicadas? Motivo torpe, justificado por completo, né? Repugnante o crime. Meio cruel, tá? Mataram a pauladas. E dificultação de defesa. Eles estavam dormindo, não tinham chance de defesa nenhuma. Tá? Isso justifica os 39 anos e 6 meses. Pessoal, eu separei uma questão concursal sobre esses temas finais que a gente falou. Tá? Então vamos lá. O que diz na questão da FGV que foi aplicada numa prova de exame da ordem? Analisando as causas de aumento da pena nos crimes de homicídio. Causas de aumento da pena nos crimes de homicídio. Assinale a alternativa incorreta. Ou seja, precisamos achar qual pena não pertence a essa galinha. Tá? O que diz a assertiva A? A pena será aumentada quando o sujeito não procurar diminuir a consequência do ato. Tá certo ou tá errado? Tá certo? Quando o sujeito cometer o crime e não procurar fazer nada para amenizar, a pena vai ser aumentada. Tá? Então tá certo. A opção B. Quando não houver risco de linchamento, ou seja, ele está dizendo que não tem risco nenhum de linchamento. A pena será aumentada quando o sujeito empreender em fuga para evitar prisão em flagrante. Tá certo ou tá errado? Tá certo. Tá no material. Ele pode ter a sua vida aliviada se ele fugiu porque tinha um monte de populares indo para matar ele a paulada, linchar. Caso contrário, tá certa a opção B. Tá? Vai aumentar a pena porque ele fugiu para não ser preso em flagrante. Tá? Opção C. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada em 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Tá certo ou tá errado? Perfeitamente certo. Se o homicídio for doloso, a pena vai ser aumentada em 1/3 se for cometido contra menores de 14 e maiores de 60. Perfeitamente certo.
E a opção D, que por óbvio é a opção a ser marcada como errada, que foi a única que sobrou, diz o seguinte: a pena será aumentada em qualquer situação quando o sujeito empreender em fuga para evitar prisão em flagrante. Gente, o que nós falamos na videoaula? O que está no material de vocês? Tá? E muita gente errou no concurso de exame da FGV essa questão. A pena será aumentada em qualquer situação. Não. A pena só vai ser aumentada se ele fugiu não tendo risco de linchamento. Se tiver risco de linchamento popular, ele vai fugir para preservar a sua vida e integridade física. A lei garante isso. Então, por que essa questão está errada? Porque ela diz o seguinte: a pena será aumentada em qualquer situação quando o sujeito empreender em fuga para fugir da prisão em flagrante. Tá? Não. Quando empreender em fuga em função de ter medo de estar sendo coagido por uma questão de integridade física, quando as pessoas estão vindo em direção a ele, quebrando o carro a paulada e pedrada para matar ele, por de raiva do acidente, ele tem direito de fugir para preservar a sua vida. Tá? Então a questão a ser marcada como errada nessa questão concursal é a assertiva D. Tá? Pessoal, por hoje é isso. Fechamos a nossa aula 2, tá? Nesses 4 blocos. Espero que vocês tenham conseguido se adaptar à sistemática das videoaulas. Fico à disposição. Entraremos em contrato de interação videoconferência em breve. Tá? Fiquem firmes, fiquem com Deus e até breve. Um forte abraço a todos.